capítulo 11, versículo 15. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, o fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar, e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa de seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. 25. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército deles será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul. Mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, e lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará.
Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado. Sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Algumas vezes, irmãos, há palavras aqui repetidas. No versículo 27 diz tempo determinado. No versículo 29 diz tempo determinado. No versículo 35, a parte final, tempo determinado. No versículo 36 também, no final está dito, aquilo que está determinado. Então nós vemos determinações, coisas que já estavam estabelecidas. Há um tempo determinado para a ação dos reis. Daniel capítulo 11 nos fala daquele período do Império Grego, que corresponde à barriga, ao ventre da estátua. Período grego. Começou com Alexandre o Grande. Alexandre morreu, não deixou herdeiros. 4 generais seus tomaram posse do império. Mas 2 generais se destacaram, Seleuco e Ptolomeu. Seleuco vai governar a região da Síria, resumindo. Ptolomeu, o Egito. Seleuco, aqui na profecia, é conhecido como o rei do norte. O rei do sul, que corresponde ao Egito, é o Ptolomeu. E esse capítulo 11 nos fala da guerra, rei do norte contra rei do sul. Há momentos que o rei do sul prevalece, outros momentos o reino do norte prevalece. E esses detalhes você vai poder ver na história. Você pode detalhadamente estudar a história e ver que Daniel se cumpre fielmente, literalmente. Como nós já dissemos, alguns pensaram que Daniel foi escrito depois dos acontecimentos. Daniel profetizou por volta de 530 a.C. E o livro de Daniel, irmãos, foi traduzido para o grego a pedido de um rei do sul, Ptolomeu, lá em Alexandria. Então, antes que alguém possa dizer, essas coisas já tinham acontecido quando a profecia foi escrita, não é verdade. A profecia foi traduzida 300 anos antes de Cristo, por aí, começou a ser traduzida. Então essas palavras não foram inventadas, essas palavras já estavam determinadas. E o anjo Gabriel trouxe do livro da verdade para Daniel essas revelações. Então há um mover, o rei do norte contra o rei do sul, Síria contra Egito, Egito contra Síria. E onde fica o povo de Deus, o povo da aliança, nessas guerras? Fica no caminho. Para você chegar da Síria para o Egito, tem que passar na Terra Gloriosa. Para você chegar do Egito para a Síria, tem que passar em Israel. Então ficava no meio dessa intriga o povo glorioso. O livro diz, as coisas estão determinadas. Lá em Apocalipse, irmãos, quando Jesus sobe ao céu, ele toma da mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por fora e por dentro, que é o livro da história. Quando todos os selos são abertos, há a revelação da nova Jerusalém, Deus habitando com o homem. A história já está escrita. E há uma outra história que também está escrita. A sua história pessoal, a minha história pessoal. Vamos para Salmo 139. Depois nós vamos voltar para Daniel 11. Salmo 139. Se a história da humanidade está escrita, também a história do homem, de cada um de nós, está escrita. Salmo 139, Salmo de Davi, ao mestre de canto. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos.
Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Irmãos, esse salmo tem 24 versículos. Você pode dividi-lo em quatro porções de 6 versículos cada. A primeira porção de 6 versículos nos fala da onisciência de Deus. O nosso Deus tudo sabe. Irmãos, nosso Deus não pode ser acusado de ignorância. Você não pode dizer e perguntar para Deus, mas o Senhor não sabia? Deus tudo sabe. Mas se Deus tudo sabe, então por que Ele pergunta para Adão? Adão, onde está? Por que Ele pergunta para Caim? Caim, onde está seu irmão? Deus tudo sabe, mas Deus esperava que Adão, que Caim reconhecessem, que arrependidos confessassem, que se voltassem para Deus. Adão, quando ouviu a voz de Deus, se escondeu envergonhado. Se escondeu, fugiu do Senhor, da presença do Senhor. Mas Deus tudo sabe. Deus sabia onde Adão estava. Deus é onisciente. Deus não vai ser pego de surpresa. Deus não precisa aprender coisa alguma. Deus não vai dizer, olha, eu não sabia disso. Ele tudo sabe. E a nosso respeito, tudo sabe. Ele sabe quando me levanto, Ele sabe quando me deito. Sim. Aí no versículo 2 diz, de longe penetras os meus pensamentos. Deus não precisa chegar pertinho, aqui na nossa orelha, para saber as coisas. De longe Deus já sabe o que nós estamos pensando. Deus é aquele que conhece todos os nossos caminhos. No versículo 1 diz, Senhor, tu me sondas. No original, tu me cavas. Aquele que faz pesquisas, vamos dizer assim. Igual no Brasil nós temos as sondas da Petrobras. Pré-sal foi descoberto pelas sondas. Deus nos sonda, Deus cava. Sabes quando me assento, quando me levanto. Deus, o verdadeiro GPS. Desculpa comparar isso. O GPS cuja localização está ligada. Alguns pensam que desligando a localização do celular, esse celular não vai ser identificado. Não é verdade, não creio assim. Assim como as companhias de telefone têm uma lista de por onde esse celular passou, Deus sabe por onde você passou. Deus tudo sabe. A segunda parte, do versículo 7 ao 12, vai nos falar da onipresença de Deus, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Que nós vemos então, irmãos, a segunda qualidade, um atributo de Deus, onipresença. Deus está em todos os lugares. Então, se alguém pensa em fugir de Deus, está enganado. Se alguém pensa em se ausentar do Espírito do Senhor, está equivocado. De Deus não se pode esconder. Deus está em todos os lugares. E isso é algo bom ou algo ruim? Para aquele que está doente, é bom ter um médico perto ou ter um médico longe? Mas para aquele que é presa, para aquele que está sendo caçado, é bom ter o caçador perto ou longe? Será que alguém se sente caçado por Deus? Será que alguém se sente oprimido por Deus? E quer Deus longe de si? Infelizmente há muitos. Mas para o crente, para o fiel, é uma maravilha você saber disso. Que o Espírito do Senhor está aí com você. Jesus Cristo diz, eu
estarei convosco todos os dias. Que maravilha! Para o crente, uma boa notícia. Mas para o pecador? Para aquele que quer cometer crimes? Para aquele que quer pecar? É uma boa notícia? É uma péssima notícia. Mas para o crente, que maravilha! O Espírito do Senhor está perto de nós, não há como fugirmos da presença do Senhor. Graças a Deus, o Senhor está perto de todos aqueles que o buscam, que o invocam. Há aqueles que querem usar a estratégia de fazer as suas obras às trevas, versículo 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Provavelmente as horas da noite são as horas em que mais são cometidos crimes. Pouco tempo atrás aconteceu um blackout lá em Nova York. Aí o pessoal resolveu sair nas ruas. Não havia energia, não havia luz. O que eles fizeram? O bem ou o mal? O que vocês acham que eles saíram para fazer? O que eles fizeram com os supermercados? Era possível você ver gente carregando televisão na rua. Em momentos de trevas, então se revelaram. Ninguém está vendo, cometeram pecado. Mas não há como se ocultar de Deus, porque para Deus, trevas e luz, fisicamente falando, é a mesma coisa. Deus vê mesmo no lugar de grandes trevas. Deus, onisciente, onipresente. E para exemplificar essa verdade, Davi vai falar da gestação, de uma gravidez. Versículo 13. Versículo 12 diz, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Quando Davi está sendo gerado, ali, na mais escuridão, Deus está ali. E no escuro, Deus está trabalhando. Deus está fazendo uma obra-prima, uma obra de arte. Versículo 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, como um tecelão, um costureiro. Você não foi tecido pela natureza. Não dê honra a algo que não existe. Alguns dizem a mãe natureza. Não existe mãe natureza. Existe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Existe a criação de Deus. Não existe mãe natureza. A mãe natureza me teceu, me formou. Não, quem te teceu e te formou foi o Senhor Deus. Versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Que maravilha, irmãos. 23 cromossomos, unidos a 23 cromossomos. Gera uma criança. Nós oramos agora por Melina. Que maravilha. Que assombro. Que glória. Gerada no ventre de sua mãe. Essa obra admirável. No final do versículo 14 ele diz, a minha alma o sabe muito bem. Versículo 14 começa agradecendo. O versículo 14 termina, ele concordando com Deus, ou dizendo, amém. Você diz amém, você está querendo dizer, a minha alma sabe muito bem, é isso mesmo. Graças a Deus, glória a Deus, amém. Versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Versículo 16, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Os teus olhos me viram. Então quem Deus estava vendo ali, na 8ª gestação
da esposa de Jessé? Quem estava ali na barriga da esposa de Jessé? Davi, mas ele está dizendo, a substância informe, a substância sem forme. Que momento é esse da gravidez? Quando ainda não há algo definido. Embrião? Mas ali já é Davi? Aquele embrião, qual é o nome dele? Davi. E se tivesse tido um aborto ali, seria o aborto de quem? De uma coisa? De uma quantidade de matéria? Então até as 3 meses pode-se abortar? Que não foi formado ainda no ser humano? Davi não foi formado até os 3 meses, então vamos jogá-lo fora. Isso é assassinato. Os teus olhos me viram a substância informe. Informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, se Daniel 11 nos fala da história das nações, se o livro que está na mão daquele que está sentado no trono fala a história do universo, aqui o Salmo 139 nos fala que a história de cada um de nós já está determinado. A nossa história, os nossos dias já estão escritos. Antecipadamente escritos, quando nenhum deles havia. Versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Há alguma coisa que está acontecendo na sua vida e que você não sabe? Você está passando por uma tribulação e você não entende por quê? E você fica perguntando, por que, Senhor? Por que, Senhor? Mas por que comigo? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Ó Deus, me responde! Quantos pensamentos Deus terá para te responder? Quantos são os pensamentos de Deus? A que número Davi compara os pensamentos de Deus? Davi diz que são mais numerosos que a areia. Os grãos de areia. Quantos grãos de areia existem? 6,02 vezes 10 a 23? Sei. Assim são os pensamentos de Deus. Jó discutia com Deus. Deus explicou para Jó o que estava acontecendo. Jó, senta aqui, eu vou te explicar o que está acontecendo na sua vida. É por isso, por aquilo. Não. Deus não explicou. Deus falou acerca da sua criação, acerca das estrelas, acerca dos animais. Jó, então, coloca a mão na boca. Fala, eu não sabia. Falei coisa que não devia. Os pensamentos de Deus, irmãos, são ilimitados. Não há como você convencer que Deus está equivocado. É você que está enganado. E nós ainda não compreendemos todos os pensamentos de Deus, pois os pensamentos de Deus são mais elevados. Então não fica aí irado, raivoso, dizendo, Deus não explica o que aconteceu comigo, por que essa desgraça me alcançou? Não fique falando assim, não fique pensando assim. Os pensamentos de Deus são mais numerosos do que os grãos de areia. Contaria, jamais sem chegar ao fim. Sem jamais chegar ao fim. Aqui nos fala, irmãos, podemos aplicar a onipotência de Deus. Deus onisciente, onipresente, onipotente. Versículo 19. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Davi está louvando a Deus, pensando nos pensamentos de Deus, nos propósitos de Deus, de repente ele fica irado. Vai, Davi, calma. Você está falando da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus. Agora você vem falar desse assunto tão baixo.
Você vem falando de ódio, de vingança, de ira. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Senhor, acaba com o perverso, elimina o perverso. Que oração esquisita. Isso é chamado de salmo imprecatório, como que jogando uma praga. Pode isso? Jesus diz para nós orarmos pelos nossos inimigos. Mas se nós virmos na vida de Jesus, Jesus foi aquele que amou a justiça, odiou o pecado. Jesus foi aquele que, irado pelo zelo da casa do Pai, fez um chicote e expulsou os malandros, aqueles que faziam comércio na casa de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, irai-vos, não pequeis. Então existe a possibilidade de uma ira sem pecado. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então Davi, o salmista, mesmo depois de contemplar a glória, as obras grandiosas de Deus, se vê tomado de uma ira. Lembrando dos perversos, dos pecadores, ele ora a Deus, para que Deus extermine o perverso. Versículo 19. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias. Eles se rebelam. O Salmo está dizendo, irmãos, tudo foi determinado, tudo foi escrito. Há uma ordem estabelecida. E quem estabeleceu essa ordem? Deus. Mas existem aqueles que não querem saber da ordem de Deus? Existem aqueles que não se importam pelos mandamentos do Senhor? Existem. Davi está dizendo, eu não posso fugir da presença de Deus. Mas existem aqueles que pensam que podem viver as suas vidas isolados de Deus? Existem. Existem aqueles que, sabendo a vontade de Deus, se levantam contra ela? Sim, esses são os rebeldes. E é isso que nós vamos ver, Daniel capítulo 11. Nós vamos ver ali, descrito, o perverso, o rebelde, o homem de sangue, o anticristo. Antíoco, Epifânio, e também o anticristo que se manifestará no final. Como teus inimigos falam malícia. Ali, em Daniel capítulo 11, nós veremos que alguns dentre o povo do Senhor, alguns judeus, se aliarão ao anticristo. Alguns do povo de Deus que deveriam guardar a aliança, farão acordo, pacto com o anticristo. Renegarão a sua fé, renegarão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles agirão como inimigos. Versículo 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Há muitos que atribuem ao Senhor apenas o amor. Deus é amor, tudo é lindo, tudo é gracioso. Verdade, Deus é amor. Mas se esquece que Deus também é justiça. Então eles pensam que não existe ódio, não existe essa ira contra os pecadores. E no final, todos os homens serão salvos. Nem que eles passem por um purgatório, toda a humanidade será salva por um Deus tão amoroso, amoroso, amoroso. Sim, irmãos, Deus é amoroso, mas diante do trono de Deus, os seres viventes proclamam, dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor. Esses 6 últimos versículos do Salmo, nós podemos atribuir à santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. E no devido tempo, vai exercer a justiça. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos, de fato. Versículo 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Então há aqueles que se levantam contra Deus? Sim. Há aqueles que são inimigos de Deus? Sim. E o que eles são de você? Os que são inimigos de Deus são seus amigos? Não tem importância. Ele é contra Deus, ele não quer saber de Jesus, ele é contra Jesus, mas ele é meu amigo. O Tiririca canta assim, né?
Tiririca, é meu amigo. O Falcão, um deles aí. A pessoa é isso, mas ele é meu amigo. Faça o que for de errado, mas ele é meu amigo. Para Davi, não. Aqueles que são inimigos de Davi, inimigos de Deus, aqueles que se levantam contra Deus, são inimigos de Davi. E não abomine os que contra ti se levantam, os que contra ti se levantam, os anti-Deus, os anticristãos, os anticristos, são inimigos do fiel. Versículo 22, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Puxa, parece que esse homem é tão carregado de ódio, tão carregado de raiva, ira, rancor. Será que esse é um homem de Deus? Será que pode existir tais pensamentos em nosso coração? Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi se expõe à sondagem de Deus. Davi não é aqueles que aborrecem a luz. Pelo contrário, ele se aproxima da luz para que as suas obras sejam reveladas. Davi não tem problema com seu celular que não tem senha. Pode ouvir, pode ver. Ele se aproxima da luz e ele então pede para que o Senhor o sondasse, para que o Senhor o examinasse. E seria visto, irmão, se as intenções de Davi, se esse sentimento de Davi, de ódio, era de fato um ódio santo. Prova-me. E como é que Deus pode nos provar? Como é que nós podemos ser achados? Conforme Deus ou contrário a Deus? Qual é o nosso modelo? Qual é o nosso padrão? Se Deus fosse nos colocar numa balança, num prato, qual seria a medida de Deus no outro prato, para ver se nós estávamos achados corretos? Jesus. Então os sentimentos que houve em Jesus devem ser os nossos sentimentos. Se Jesus é tomado, Jesus, o Cordeiro de Deus, é tomado de uma ira, nós também podemos ser tomados de uma ira. Tenha em vós o mesmo sentimento, tanto o sentimento com respeito à humildade, quanto o sentimento com respeito à justiça, à santidade de Deus, deve habitar em nós. Sonda-me, ó Deus, prova-me e conhece os meus pensamentos. 24. Vê se há em mim algum caminho mau. Uai, existe a possibilidade de Davi, um homem de Deus, estar andando em um caminho mau e não perceber? Existe a possibilidade de nós estarmos numa senda errada? Existe, irmãos. Mesmo na nossa sinceridade, existe a possibilidade de estarmos no erro? Existe. Por isso, então, Davi conclama para que Deus o sonde. Graças a Deus, Jesus nos enviou o Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade. Aquele mesmo Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, pode nos convencer. Pode falar a nossa consciência e nós emendarmos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Versículo 19. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Lá em Daniel capítulo 11, vai nos falar a história de um povo que assim procedeu, os macabeus. Diz lá Daniel, o povo que conhece seu Deus se torna forte e ativo. Uma pequena família se levantou contra Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi aquele que quis obrigar Israel a abandonar a fé, a abandonar a sua cultura. Ele queria que os judeus se tornassem gregos. Os judeus passassem então a ter o comportamento dos gregos. Ele quis promover os jogos. E como é que eram feitos aqueles jogos atléticos? Como é que os atletas se vestiam? Se vestiam não, eram nus.
Alguns judeus aceitaram, alguns judeus quiseram reverter a circuncisão. Esse Antíoco Epifânio quis forçar os judeus a não praticarem a leitura da Torá, a não praticarem a circuncisão. Ele promoveu a profanação do templo do Senhor, introduziu uma imagem de Zeus lá no templo, sacrificou um porco. E a família de um homem, de um sacerdote chamado Matatias, cujo filho Judas veio a dar o nome àquela rebelião, os Macabeus, ele se levantou contra essa imposição. O sacerdote Matatias, lá na sua cidade, juntamente com aqueles habitantes, foram obrigados a adorar ídolos, mas ele se levantou contra. E ele matou aquele judeu apóstata. E a partir daí, então, inflamou a sua família e inflamou Israel. E um pequeno grupo pôde vencer o exército grego, ou Seleucida. O povo que conhece seu Deus se torna forte e ativo. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Versículo 21. Não aborreço eu, senhores, que te aborrecem? Então houve aqueles em Israel que afastaram, apostataram da fé, e eles foram então aborrecidos, odiados pelos macabeus, por aqueles judeus fiéis, que estavam dispostos a morrer, mas não negar a sua fé. Versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então eles foram provados. Vamos para Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Como nós já dissemos, e os irmãos podem pesquisar isso aqui em livros históricos, há comentários bíblicos, que vão detalhar todas as minúcias das guerras do rei do norte contra o rei do sul. Por exemplo, aqui no 17, resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. O rei do norte deu a sua filha, Cleópatra. A primeira Cleópatra, não é aquela Cleópatra lá do Marco Antônio, não. Uma das primeiras. Deu a Cleópatra para casar com o rei do sul, Ptolomeu. Mas a Cleópatra ficou do lado do seu marido, não do lado do seu pai. Então os planos do seu pai foram frustrados. Versículo 18. Depois voltará para as terras do mar, tomará muitas, mas um príncipe, aqui já introduz Roma. O Império Romano já começa a se destacar. O Império Romano é aquele que vai estabelecer cobrança, impostos, para a submissão dos povos. Aí versículo 20, levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar o exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Para pagar os impostos, então eles quiseram saquear o templo do Senhor. Havia no templo do Senhor ouro, havia preciosidades. Para pagar os impostos aos romanos, então esse rei determinou que um cobrador passasse pela terra gloriosa. Esse se chamava Heliodoro. Versículo 21. Aqui agora começa então a história do anticristo, Antíoco Epifânio. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino, com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Aqui diz acerca da morte de Onias, terceiro sacerdote de Israel. Josué, que era irmão de Onias, ficou favorável aos gregos. Versículo 23, apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Versículo 25, suscitará sua força e seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. A Síria colocaria traidores dentro do próprio exército do Egito. Apesar do exército do Egito estar
composto de grande multidão, havia em seus quadros traidores. Então o rei do norte prevaleceria. Versículo 27. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Há algumas pessoas que dizem, irmãos, que a política é a arte do possível. Então não faz mal um político mentir. É o que eles acham. Mas é isso que está descrito aqui. As pessoas vão ali se assentar numa mesa, como que estivessem dizendo verdade um para o outro, concordando, mas são mentirosos. Cada um busca o seu proveito. Versículo 28. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Então, voltando do Egito, ele tem que passar em Israel. E aí, então, vai cometer essas abominações. Versículo 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, e lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que estiverem desamparado a santa aliança. Haverá então aqueles, isso aqui, na época de Daniel é profecia, agora que nós estamos lendo já é história. Houve aqueles judeus apóstatas que se aliaram ao Antíoco Epifânio. Versículo 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ele introduziu, já dissemos, uma imagem de Júpiter para os romanos, Zeus para os gregos. Ele sacrificou um porco, Antíoco Epifânio. Ele estabeleceu a abominação desoladora. Mas Jesus não fala dessa abominação desoladora? Jesus falou lá em Mateus 24, quando, pois, virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, mas o profeta Daniel falou de coisas passadas, históricas. E Jesus está falando de coisas futuras, proféticas. De fato, Daniel falou, em parte, com respeito a Antíoco Epifânio, historicamente, para nós agora, e falou profeticamente também, com respeito ao anticristo da época do Apocalipse. Versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, diante daquela oposição, diante do anticristo, forçando o povo a renegar a fé, o que um povo tão fraco pode fazer? O que Israel pode fazer? Contra tão poderoso inimigo. O que nós podemos fazer em dia da oposição? O que nós devemos buscar em período de guerra? Daniel nos diz, irmãos, conhecimento de Deus. Você está passando problema, dificuldade? O inimigo está se levantando na sua vida, na sua casa? O que você vai buscar? Conhecimento de Deus. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Você receberá força. Você terá ação, atitude. Conheça a Deus. Ah, mas eu estou sem força, eu estou tomando tristeza. Busque conhecer o seu Deus. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. E qual a consequência, qual o uso que nós faremos conhecendo a Deus? Você vai conhecer também para quê? Versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Então, em momento de dificuldade, sofrimento, o ensino é necessário. Momento de dificuldade, o ensino é necessário. Os sábios devem ensinar a muitos. A palavra então diz, nós devemos fazer com que a palavra de Cristo habite ricamente em nosso coração.
Então a palavra de Cristo, habitando ricamente em seu coração, o que você vai fazer com essa palavra? Instruí-vos e aconselhai-vos. Então na época dos Macabeus, houve o ensino da palavra de Deus. Eles se apegaram à palavra de Deus e eles ensinaram a muitos. Naquele momento de crise, conheça a Deus e ensine. Aprenda e ensine. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Então existe a possibilidade de tragédias nos acometerem? Existe a possibilidade de nós sofrermos o dano, nós que em Cristo somos mais que vencedores? Existe a possibilidade de você, querendo se envolver na obra de Deus, querendo trazer a palavra de Deus, ensinar ao povo de Deus, sofrer prejuízo? Existe. O salmista orou: prova-me, ó Deus, sonda-me. Daniel está dizendo: muitos serão provados, serão experimentados, alguns morrerão, diz aí, cairão pela espada e pelo fogo. Qual que você escolhe? Você quer morrer à espada ou morrer queimado? Qual que você escolhe, Fabiano? Nenhum, né? Mas dentre os macabeus, naquele período, naquela revolta, contra o anticristo, o Antíoco, alguns morreriam. Morreriam pelo fogo, morreriam pela espada. Mas Paulo já sabia disso. Paulo dizia: estou pronto a ser oferecido, mas eu combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, completei a carreira. Já agora um prêmio me está reservado. Paulo sabia da sua partida. Pedro também sabia que iria morrer. Pedro sabia com que tipo de morte haveria de glorificar o Senhor. Pedro sabia que seria crucificado. Existe então, irmãos, a possibilidade de alguns dentre nós sermos martirizados. Então você coloca isso na sua mente, tá? Fica firme aí, pode ser. Mas a palavra diz: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Alguns sábios, então, seriam provados, seriam purificados. Davi diz: prova-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Então aqueles sábios, se houvesse neles caminho mau, eles seriam purificados. Eles seriam experimentados, provados, passariam pela espada, alguns passariam pelo fogo. Mas aqui diz, versículo 33, na parte final: por algum tempo. Não duraria para sempre. Antíoco Epifânio não duraria para sempre. O ditador, o opressor, não vai durar para sempre. Os dias dele estão contados. Ele governou de 175 a 164 a.C. Quando ele colocou a sua imagem, ou a imagem de Júpiter, ou Zeus, lá no templo, era por volta de 167, 165. Mas em 164, 3 anos, morreu. Por algum tempo haveria provação para o povo de Deus. Versículo 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Aí nós vamos parar por aqui. O versículo 36 fala assim: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação. Abra aí em 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais
da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, se alguém disser, o dia do Senhor chegou, o fim do tempo chegou, calma, ainda não chegou. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Existe a possibilidade de ser enganado? Existe. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Assim como lá em Israel, muitos abandonaram a aliança, muitos judeus se voltaram para o lado dos gregos, também haverá apostasia. Homens que se dizem cristãos vão abandonar, apostatar da fé. Sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo está falando dessa profecia de Daniel, capítulo 11, versículo 36. Então aqui nós vemos que Daniel já não está falando mais de Antíoco Epifânio. Daniel está falando do próprio, do maior, do representante maior do anticristo. Do anticristo, da época da reunião com o Senhor, da época da tribulação. Então na próxima oportunidade nós vamos, se o Senhor permitir, falar desse anticristo final. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.